Júlia, estudante de psicologia. E eu sou Lisa Guerra, também estudante de psicologia. E nesse vídeo a gente vai fazer uma análise dos nossos personagens favoritos aí no meio das sitcoms da série Friends. E é claro, a gente vai fazer uma análise sobre os pontos mais característicos, que estão mais gritantes aí nesses personagens. Mas se você quiser uma análise mais aprofundada de um deles, com todos os elementos da vida deles que a série nos mostra, é só você deixar ele aqui nos comentários, que mais cedo ou mais tarde ele pode virar vídeo aqui no canal, sozinho ali, exclusivo, desconstruindo o personagem. E como você pode reparar, a gente está aqui num cenário maravilhoso e você também pode vir aqui, que é no Rocket Club em São Leopoldo. Eles têm um ambiente muito bacana onde você pode trazer seus amigos tanto para jantar, se divertir nos cenários das suas séries favoritas, como Friends e Stranger Things, e também se divertir jogando videogame, que é o mais legal aqui, porque eles têm um cenário incrível de games e arcades que você pode interagir e jogar com os seus amigos. A gente vai começar com um personagem que gera bastante polêmica, o Ross Geller, o nosso santo casamenteiro aí, que na verdade tinha muita insegurança. Não é novidade pra ninguém que o Ross era apaixonado pela Rachel, a menina popular da escola. Isso acontecia desde a adolescência deles. E com isso ele teve que lidar com uma rejeição e uma frustração amorosa que, na sequência, assim, quando ele parece meio que se resolver e ele casa com a Carol... É que ele tá daí num relacionamento mais estável, né? Mas aí ele teve que se separar por questões de sexualidade dela, e isso gera uma instabilidade na forma que ele se vê nos relacionamentos. Isso pode justificar um pouco do porquê que ele é o personagem que mais tem relações amorosas com outros secundários ali na série, justamente por ele querer sempre ser aceito, querer ter um relacionamento mais estável novamente, porque aí o seu medo de rejeição ou abandono, como aconteceu nas suas experiências passadas, o prejudicam de forma a acabar com o relacionamento que ele está envolvido. Isso faz o personagem ter traços aí controladores, com crises de ciúmes e simplesmente medo de não ser suficiente na relação e acabar sendo substituído, como aconteceu na sua primeira relação amorosa. E na psicologia, como a gente sabe, quando a gente não consegue resolver um trauma, quando a gente não conversa, ele pode acompanhar a pessoa por muitos anos e, como no caso do Ross, pode acompanhar comportamentos repetitivos, de forma que as ações que ele toma dentro de um relacionamento podem acabar deixando ele preso dentro de um ciclo. E a gente pode relacionar esse comportamento do Ross com um conceito de psicanálise chamado neurose obsessiva, que é um termo criado por Freud para designar um distúrbio que produz sofrimento psíquico e que aponta para impasses dentro do sujeito, todos os seus desejos inconscientes que estão ali. Para explicar de uma forma mais simples e mais rápida, a neurose ela fala de sentimentos censurados e aprisionados dentro do sujeito, ali no inconsciente, que procuram meios de se manifestar, e esses meios de manifestação são justamente o que a gente chama de sintomas neuróticos. Cada um desses sintomas representa um conjunto de comportamentos aí da neurose. A gente pode fazer um vídeo exclusivo falando mais sobre cada um desses tipos, mas aqui a gente vai focar no tipo do Ross, que é a neurose obsessiva. Nela, os sentimentos e desejos reprimidos ali inconscientemente, eles escapam e acabam tomando o formato de ideias obsessivas, que acabam sendo repetidas de maneira exaustiva para tentar satisfazer de alguma forma o desejo que ficou reprimido lá no inconsciente. Também é comum na neurose obsessiva o apego a certos rituais que o sujeito ele não consegue parar de manter. Também vale ressaltar que a dificuldade de criar vínculos amorosos se dá pelo fato dele idealizar relacionamentos amorosos. Muitas vezes ele fica procurando a Rachel nos relacionamentos que ele tem, já que ele não pode ter ela. Só que o problema é que só a Rachel é a Rachel, né? Sim. Okay, look at the other side. Look at Julie's column. She's not Rachel? E a gente pode ver reflexo desses traumas aí também na masculinidade do personagem ao longo da série. Como, por exemplo, naqueles episódios onde o filho dele, o Ben, quer brincar com a boneca Barbie e tal, e ele acaba se esforçando ao máximo que ele pode para oferecer o soldado ali, para tentar de alguma forma tirar qualquer coisa que remeta a esses traumas e coisas mal resolvidas da inconsciência dele. Também tem aquele episódio que eles vão contratar babá pra Emma e ele acaba demitindo o Sam, acho que é Sam o nome do garoto, Sam, que ele é uma babá homem e muito sensível, e isso deixa o Ross extremamente incomodado. Essas questões assim, que envolvem sexualidade, masculinidade, mostrando essa ferida que ficou aberta nele por um bom tempo. E uma coisa que a gente não pode negar é a criação super amorosa que o Ross teve com os pais dele, mas não teve essa relação assim dos pais com a Mônica. Então, a Mônica, ela tem uma relação bem bizarra com a mãe dela e com o pai, onde ela acaba sendo comparada com o Ross o tempo inteiro, onde ele é colocado num pedestal enquanto ela acaba ficando de lado em várias conquistas e tal, mostrando um grande descaso ali em relação às coisas da Mônica, em relação à Mônica como pessoa. A gente vê isso em vários episódios, como naquele episódio onde eles vão buscar as lembranças deles na casa que eles moravam e as coisas do Ross estão intactas e as da Mônica foram usadas pra
chapar um encanamento e acabaram mofando. Pra não estragar o Porsche do pai dela. Ela acaba ganhando Porsche como consequência disso. Mas... mostra já um certo descaso, né, com essas coisas em relação. But I used your boxes to divert water away from the Porsche. Wait, Ross's stuff is fine, but I have no memories because you want to keep the bottom 2 inches of your car away from water? Também tem o caso que eles acham que a Mônica não vai conseguir casar, então eles gastam o dinheiro que eles guardaram pra isso e compram uma casa na praia. E quando acontece o casamento, ela fica tipo, como assim? Coitada, enfim, ela sente bastante essas desigualdades aí entre ela e o irmão. What happened? You still have the Monica wedding fund, don't you? We have it. Only now we call it the beach house. A gente vê bastante isso nessa necessidade dela de autoaprovação lá na fase adulta, onde ela acaba sendo extremamente competitiva, querer ganhar, querer mostrar que sabe das coisas. No, I just have 2 more points to beat him. Monica, that was also true an hour ago. Tudo isso pra ela se sentir validada de alguma forma. A gente também vê isso como transferência para algumas outras figuras maternas, como por exemplo a mãe da Rachel. A gente vê bastante vezes que ela quer muito que a mãe da Rachel goste dela e ela acaba fazendo várias coisas ali naquele chá de fralda, chá de panela, acho que é alguma coisa assim da Rachel. É o chá de fralda da Rachel. Isso, que ela acaba meio que implorando a atenção da mãe da Rachel de alguma forma, como se quisesse compensar ali certa carência maternal. Tudo isso pode ser o resultado dessa vida aí ofuscada pelo Ross, que deixam bem implícito que ele é o filho favorito. A gente pode observar na Mônica um conceito da psicanálise que a gente chama de mania. Elas são comportamentos inconscientes que têm algumas peculiaridades ali no sujeito, como por exemplo, obsessão por limpeza. He told me about your apartment, and well, I couldn't sleep thinking about it. So, would it be okay if I cleaned it? Outras também acumulam objetos inúteis, pois não conseguem se desfazer deles, entre outros diversos tipos de manifestações. Também a gente vê outros comportamentos, como alguns desafios meio sem sentidos. Let go! No, you let go. No! It's always us left on the field holding the ball. E também uma organização muito precisa, onde ela faz questão de colocar as coisas na ordem ali que ela quer e que ela acha correta. Lembrando que muitos desses sentimentos e comportamentos são naturais da conduta humana, o problema estaria quando trouxesse prejuízo tanto para ela ou para alguém que está ao redor. Fora isso, não acontece. Acredito que essas características deixam a personagem muito carismática e faz dela uma das favoritas de todo mundo que assiste a série, inclusive eu. E falando em personagem favorito, vamos falar do Chandler Bing, o piadista do grupo, que se dá bem com todo mundo, mas ele tem um problema de estabelecer vínculos amorosos. Um grande problema, eu diria. Well, I don't have to break up with her this time. We're not involved. I'm going to do a preemptive strike. I'm going to end it with her before it starts. Boa parte dessa barreira emocional que ele tem pode estar relacionada à infância, que a gente chama de infância conturbada. Ele mesmo, né, ele fala que a infância dele foi bem complicada e que trouxe vários traumas. Ele tem tantas marcas negativas que isso reflete até nos episódios aqueles de Ação de Graça ou Thanksgiving, que ele acaba expondo seus traumas e seus medos que ele falou que já passou na infância nesse dia, por isso esse dia ficou tão marcado pra ele. De acordo com o que o Chandler relata, haviam bastante brigas, traições e questões de sexualidade emergindo ali da família dele. Ele desde cedo precisou arranjar defesas pra não ter tanto prejuízo e sofrimento emocional ali. Então ele arranja uma válvula de escape, que são as famosas piadas do Chandler como válvula de escape. E esses mecanismos de defesa, eles são ações inconscientes que o nosso ego toma para tentar proteger a nossa personalidade aí de sofrimento, frustrações, entre outros sentimentos negativos. Ou seja, o que ele considera uma ameaça. São vários processos psíquicos que têm como finalidade afastar eventos que gerem sofrimento. É bem interessante também ver como ele projeta essas frustrações no próprio relacionamento do Ross e da Rachel. We were on a break. Essas brigas e instabilidades que o Ross e a Rachel acabam trazendo pro grupo servem meio como um gatilho pro Chandler lembrar da infância dele e da ansiedade, até mesmo voltando a fumar em alguns momentos. A gente vê um reflexo disso quando ele começa a se relacionar com a Mônica e precisa enfrentar essas situações e conflitos dentro dele, trazendo toda essa instabilidade pelo medo de compromisso e medo das coisas acabarem não dando certo justamente por causa dele. Ele acaba fugindo do casamento ali momentos antes, ele também apresenta uma grande resistência a querer ter filhos, e muito disso pode ser consequência dessa má relação que ele tinha com o pai dele, de não aceitar a sexualidade, não aceitar o modo de vida do pai. E já que a gente tá falando de mecanismo de defesa e fugir da realidade, vamos falar da Phoebe Buffay. É a melhor, acho que ela é uma das minhas favoritas. Ela e a Mônica competem ali, ó, pelo meu coraçãozinho. Não, no meu também. Eu ia falar do Ross também, que eu gosto muito do Ross, mas é que muita gente odeia o Ross, então se eu falo isso a galera cai de cima. Como assim tu gosta do Ross? Cancelada. Cancelado. Elisa Guerra disse que gosta do Ross, foi cancelado.
Acho que a gente pode concordar que do grupo a Phoebe foi a que mais sofreu na infância. A mãe dela cometeu suicídio e essa é uma questão que ela sempre traz, assim, até na vida adulta. I just have this really strong feeling that this cat is my mother. Ela traz que ela teve uma vida em infância de bastante vulnerabilidade, que ela teve que viver nas ruas, até mesmo às vezes tendo que roubar para poder comer. E esses mecanismos de defesa que ela traz também bastante, como a gente já explicou no Chandler o que é o mecanismo de defesa, ela cria uma realidade paralela, de forma com que esses medos e angústias que ela passou na vida se tornem mais confortáveis na vida adulta. Oh my God! I know, I loved Ross! Um bom exemplo disso é esse episódio do gato que a gente mostrou agora há pouco, que ela acha que o espírito da mãe dela tá no gato, justamente para não precisar lidar com aquele sentimento chato ali de perda que as pessoas sentem. Ela também é a mais empática dos 6, ela tá sempre aberta a escutar o que as outras pessoas têm a dizer, a aprender e a se divertir da forma que for. You know the song. Sing along. Então ela sempre entende também o ponto de vista dos outros integrantes do grupo. Por mais que ela pareça uma personagem de alívio cômico, na minha opinião, ela é crucial para a união e a harmonia do grupo. Com certeza. A gente consegue ver essa fragilidade da ausência familiar quando ela vai atrás da história do pai dela, ou quando o irmão dela aparece e ela consegue ceder a todos os pedidos que ele faz pra ela. Por mais bizarro que sejam, né? My sister's gonna have my baby! E mesmo que a irmã dela, a Úrsula, seja cruel com ela muitas vezes, ela continua tentando estabelecer um vínculo e perdoando a Úrsula sempre. A Phoebe se utiliza muito da arte como válvula de escape para dizer o que tá ali no inconsciente dela. Eu tenho uma teoria muito legal, eu quero que vocês... Pode ser que não faça muito sentido, mas é uma teoria minha e eu gosto muito dela, eu vou compartilhar com vocês essa teoria. Então embarca comigo nessa viagem aí. Eu acho que a música Smelly Cat, que é a mais famosa da Phoebe, tem muito, mas muito a ver com o passado dela e com toda essa trajetória sofrida que ela teve. Smelly cat, it's not your fault. Então o que acontece? Ela acaba projetando nessas outras figuras coisas que ela sente pra ficar de uma forma mais fácil de falar e se expressar e dela mesma entender. Ela pode nem saber que ela tá fazendo isso. Então quando ela tá falando do Smelly Cat, provavelmente ela também tá querendo falar da Phoebe lá na infância. E ela tem outras músicas também que elas são bem mais diretas ao ponto ali sobre o que ela quer falar. E isso torna uma personagem, digamos que por mais viajada ali que ela seja, ela acaba sendo bem real também. Porque ela se utiliza ali de mecanismos que muita gente também se utiliza pra tentar escapar um pouco desse sofrimento e tentar exteriorizar esses sentimentos aí de frustração pra fora. How was I supposed to know that my mom was dead in the kitchen? A Rachel nos é apresentada como a melhor amiga da Mônica ali na adolescência, e na infância ela teve uma família com bastante luxo e ela era bem mimada. Então no primeiro momento ela nos aparece como uma pessoa meio arrogante, que só se importa com ela mesma, mas no momento onde ela deixa o Barry e foge do casamento, ela entra em uma nova realidade da vida dela, tendo que deixar aqueles luxos e tendo que trabalhar como garçonete. E essa personalidade dela que nos é apresentada, ela vai mudando bastante durante a série, fazendo com que a personagem seja a mais madura. Que mais vai amadurecendo. Não vou dizer que ela é mais madura, mas eu acho que é a que mais passa por um processo de amadurecimento. E às vezes ela demonstra um certo egoísmo e uma necessidade de atenção, como por exemplo em alguns relacionamentos com a Mônica, onde ela faz questão de manter um certo protagonismo ali naquela amizade, como era nos tempos de escola. I can't go to my own prom without a date. I can't. It's too late. If you're not going, then I don't want to go either. A gente não pode negar que a Rachel representa uma quebra de tabu, porque nos anos 90 uma mulher focar assim na carreira, ser mãe solteira, tudo isso é uma representatividade muito forte. Pra época principalmente, né, que não era um assunto tão comentado e tão debatido. Apesar dela ser essa personagem mais chorona, ela talvez seja uma das mais fortes do grupo. Também acho. Já o nosso querido ator Joey Tribbiani, ele é um personagem bem controverso, que apresenta certas dificuldades ali até de manter diálogos com as outras pessoas do grupo e que parece preencher alguns vazios ali com aquele estereótipo de galã mulherengo e tal. Mas na verdade ele se mostra ter bastante dificuldade aí em lidar com mudanças. A gente consegue perceber essa ansiedade dele com mudança nas vezes que o Chandler resolve se mudar, e todo esse problema com separação pode estar relacionado a algum fator de apego na infância, mas a gente não tem dados suficientes pra saber disso.
E é bizarro também que ele leva um pouco o Chandler e a Mônica como figuras maternas e paternas ali em alguns comportamentos, mas que apesar dessa dificuldade aí de lidar, ele acaba sendo um ótimo amigo e sempre apoiando eles nas decisões mais importantes da vida. Se você tá com a gente até agora, não se esquece de se inscrever no canal, que toda semana tem um vídeo diferente falando sobre psicologia e séries. Dê uma olhada aqui no link da descrição pro Rocket Club. E é isso aí, muito obrigada pela atenção de sempre. Tchau!